Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que causa a dificuldade de desenvolver a musculatura dos braços. E antes de mais nada, é importante a gente ressaltar que quando a gente fala de braço, normalmente as pessoas pensam no bíceps. Entretanto, como você pode ver nessa imagem aqui da esquerda, o tríceps ocupa a maior parte da musculatura do braço, sendo responsável por mais ou menos 2/3 do seu volume. Vamos entender um pouquinho melhor então o que causa a sua dificuldade de desenvolver essa musculatura e como consertar isso. A primeira coisa é ressaltar quais são as possibilidades que podem estar ocasionando do seu braço não evoluir como você quer. A primeira coisa seria a genética, o segundo seria o excesso de treinamento, né? Ou como nós vamos nos referir aqui, muito treino para pouco descanso. E o terceiro caso vai ser pouco treino. Uma das coisas que nós temos que falar da genética é que olha só esses dois exemplos. Nós temos aqui um fisiculturista e nós temos aqui um atleta de ginástica. O que nós podemos ver é que ambos têm um bom desenvolvimento da musculatura dos bíceps. Só que olha só, a musculatura desse daqui ela faz um pico muito maior e a musculatura desse daqui praticamente não faz pico. O que isso é importante? É importante entender que isso são características individuais, genéticas. Então não existe exercício que esse indivíduo de baixo aqui possa fazer para desenvolver um pico no bíceps dessa forma. Da mesma forma que esse indivíduo aqui não vai conseguir ter esse preenchimento por todo o braço do bíceps por conta da genética dele. Ok, vamos lá. E quais outros fatores que influenciam a aparência dessas musculaturas? Nós temos que lembrar que a altura vai influenciar muito isso. Afinal, o tamanho do braço vai ditar como ele vai aparecer. E a outra coisa é que um braço mais longo vai fazer com que você tenha um braço de alavanca maior, ou seja, vai ser mais difícil levantar muita carga. Isso são fatores óbvios que influenciam tanto no desenvolvimento quanto na aparência da musculatura. E é importante ressaltar que existe uma relação direta entre o seu peso e o tamanho de uma musculatura. O que eu estou querendo dizer com isso? Não estou querendo dizer que o indivíduo que tem uma porcentagem de gordura maior tem o braço maior. O que eu estou querendo dizer é que você não consegue desenvolver única e exclusivamente a musculatura dos braços em detrimento do resto do corpo. Então, querendo ou não, você vai ter que colocar um pouco de peso corporal para aumentar a musculatura dos braços. Ah, Ricardo, mas não existem rotinas de especialização onde você foca no desenvolvimento de uma musculatura só? Existem, só que tudo isso tem um limite, né? O que eu quero dizer, você não vai encontrar uma pessoa pesando 60 quilos e com um desenvolvimento do braço dessa forma, ok? Beleza, e quando a gente fala do treinamento, nós temos que lembrar que se tiver dentro da sua capacidade de recuperação, mais treino gera mais resultados. Justamente por isso que muitos atletas, de alguns esportes usam recursos ergogênicos para aumentar a sua capacidade de recuperação e poder treinar mais e ter mais resultados. Então, o grande problema é o excesso de treino para pouco descanso. E aqui eu fiz uma ilustração rápida, mas a gente vai entender o que eu estou querendo dizer. Você pode escolher diferentes métodos de treino, Você poderia treinar, por exemplo, superior e inferior, treinar empurrar pernas, ou adicionar um dia exclusivamente para os braços, ou fazer aquela divisão de maromba clássico, Tipo peitos, costas, perna, braços e ombros. Agora, o que nós temos que pensar é que, independentemente dessa divisão, o que vai influenciar é o tanto de estímulo que você dá para o tanto de recuperação que você tem. Então, olha só, eu fiz um gráfico aqui muito simples, pegando superior e inferior, mas já eu vou para as divisões clássicas. Quando a gente faz superior e inferior, se você treinar todos os dias, você está dando 48 horas de descanso para cada uma dessas musculaturas, Afinal, você vai treinar peito aqui, peito aqui, peito aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai estar exigindo muito da sua capacidade de recuperação. Principalmente porque você não está descansando no intervalo de um treino para o outro. Se você treinasse, por exemplo, treino único na segunda, treino único na quarta, você está tirando a terça inteira de folga. Agora, nesse exemplo, você está na terça-feira treinando membros inferiores, isso vai estar prejudicando sua capacidade de recuperação. Agora, se você treina, por exemplo, superior na segunda, superior e inferior na terça, e você treina superior de novo na quinta,
inferior na sexta, você está dando ali 72 horas de intervalo entre a segunda e a quinta-feira, mas você está dando 96 horas de intervalo entre a quinta e a próxima segunda, ok? Da mesma forma, se você afastar um dia aqui, você treina superior na segunda, por exemplo, e superior na sexta, você está dando 96 aqui, mas entre a sexta e a segunda você está dando 72 horas. Agora, se você treina um dia sim, um dia não, ainda nessa divisão de superior e inferior, você vai fazer o mesmo treinamento a cada 96 horas. E o que acontece? Quando você treina muito frequentemente, é mais difícil você se recuperar. Então aqui é basicamente uma escala. No treino onde é mais difícil se recuperar em cima, e aqui no treino de baixo, onde é mais fácil se recuperar. Isso quer dizer que se você tivesse que seguir esse tipo de divisão aqui, você teria que treinar com menos volume para poder se recuperar. E se você treinasse nessa outra divisão, você poderia treinar com muito mais volume e ainda assim ia conseguir se recuperar. Ok, mas vamos então para uma divisão onde as pessoas fazem com mais frequência, né? Vamos pegar todas aquelas outras divisões que eu mostrei. Então, se você treina puxa e empurra pernas, por exemplo, e você der um descanso a cada sequência dessas, você vai ter 96 horas entre cada um, entre voltar a treinar a mesma musculatura, de uma maneira direta, pelo menos. Então, se você treinou peito aqui na segunda, você vai treinar peito de novo na sexta, passou 96 horas. Isso permite que você treine com bastante intensidade e com um volume moderado. Agora olha só, quando você adiciona um dia de braço, você está dando 48 horas só de descanso para um determinado grupamento. Porque olha só, no dia de empurrar você vai ter muito trabalho para o tríceps e no dia de puxar muito trabalho para o bíceps. E entre esse treino e esse treino aqui, você está dando só 48 horas. E você vai começar a treinar de novo por empurrar, né? Se você treinasse empurrar na sexta, você estaria dando 24 horas de descanso. E se você descansasse na sexta e voltasse a iniciar o ciclo no sábado, estaria dando 48 horas. Agora, olha só, se você treina essa mesma sequência, mas dando um intervalo no meio, então empurrando, puxando, descansando, pernas e braços de novo, você está dando 72 horas entre um treino de braço e o último treino de puxar. E aí você teria que dar um descanso novamente para iniciar um treinamento de empurrar, e aí entra aqui, e o próximo treino ia ter 48 horas. Então, entre esse tipo de sequência, onde você treina 4 dias seguidos e depois descansa, ou treina 2, um dia descansa, treina 2 e um dia descansa, a opção de baixo te permite mais descanso, ou seja, você pode treinar com maior volume e se recuperar. Agora, olha só, essa divisão clássica aqui, né, de A, B, C, D, ela te permite pouco descanso. Porque se você empurra, puxa, pernas, braço e ombros, ou ombro e braços invertido aqui, também é muito comum de se ver, você está dando aqui, entre o último treino que envolve uma musculatura dos braços, descansa com perna e treina braço, 48 horas. Só que entre esse treino e o treino de ombro, você está dando só 24 horas. O que não vai permitir que você treine, se recupere, supercompense e treine novamente. Ou seja, com o passar do tempo você vai acumulando fadiga. Em vez de estimular as fibras mais rápidas, que têm maior potencial para crescer, seu corpo acaba só estimulando as fibras lentas, que se recuperam com mais facilidade. Agora vamos lá. O que acontece é que existe um problema entre a sua frequência semanal e o tanto de estímulo que você dá. E aqui eu coloquei alguns exemplos que eu acho que vai ficar bem claro. A primeira coisa é, se você treina, por exemplo, costas e bíceps junto, tá? Eu vou usar o exemplo de costas e bíceps. E você faz 4 movimentos multiarticulares para costas, você já está trabalhando o bíceps de uma maneira indireta em 4 movimentos. Portanto, você só precisa de 1 ou 2 movimentos para estimular essa musculatura completamente. Por um outro lado, se você não fizesse nenhum exercício isolado, você já teria um bom estímulo ali na musculatura do bíceps. Talvez não um estímulo ótimo, mas um bom estímulo. Agora, quando você tem um dia exclusivo por trabalho de bíceps, né, por exemplo, num treino ABCDE, onde você treina bíceps e tríceps no mesmo dia, se você realizar só 2 exercícios, que nem a gente fez aqui numa divisão de costas e bíceps, esses 2 exercícios acabam sendo pouco, ok? Agora, tem gente que como tem um dia só de bíceps e tríceps,
quer fazer todos os exercícios que tem na academia. E aí faz, por exemplo, 5 exercícios. O que acontece é que essa musculatura, além dela já ter sido estimulada nos outros dias, né, por exercícios indiretos, como por exemplo o crucifixo no dia de peito ou todas as puxadas e remadas no dia de costas, ela não é uma musculatura tão grande, não existe tanta variação de exercício para querer estimular ela, como por exemplo costas, que você tem que fazer diversos exercícios para estimular. Então, no final das contas, acaba sendo um volume muito grande de exercícios, séries e repetições para uma musculatura muito pequena. Isso prejudica a recuperação e, consequentemente, seu resultado. Agora a gente tem que tentar acertar o volume, né? Quantos exercícios, então, é necessário, dependendo de cada divisão? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos meio clássicos só para a gente ilustrar. Então, se a pessoa treina costas e bíceps e ela faz, por exemplo, 4 exercícios multiarticulares, 1 ou 2 exercícios de bíceps é mais que o suficiente. Se ela treina, por exemplo, peito, ombro e tríceps, e ela faz ali 2 movimentos multiarticulares e 2 isolados, ela vai precisar colocar ali 2 ou 3 movimentos para o tríceps. Agora, por exemplo, se tivesse um desenvolvimento no lugar da elevação lateral, esses 2 exercícios estariam mais que bom. Se eu tivesse colocado no lugar do crossover aqui, por exemplo, um supino declinado, só um exercício isolado de tríceps estaria mais que suficiente. Quando o indivíduo faz um treino ABCD, naquele lá tipo empurrar, puxar, perna e braço, ele tem que realizar mais movimentos para essas musculaturas. Então ali por volta de 3 exercícios para cada musculatura estaria ok. Só que olha só, se ela treina, por exemplo, um ABCDE, onde o E é ombro, ela precisa realizar um volume baixo de movimentos para o tríceps, porque no dia seguinte ela já vai realizar movimentos que vão exigir do tríceps também, como por exemplo desenvolvimento. Então é importante reparar que dessa divisão para essa divisão eu reduzi um movimento no tríceps, justamente porque já vai ser estimulado de maneira indireta nos outros treinamentos. Isso daqui é uma sugestão, tá? Obviamente todo mundo que acompanha o canal já sabe que eu tenho preferência por indicar algumas divisões de treinamentos para os alunos, mas esse aqui é um vídeo para a gente querer ajudar todo mundo que está treinando, independente da divisão de treinamento que ele segue. Qual que é a conclusão? É que o volume do seu treinamento tem que estar de acordo com a sua frequência. Por quê? Porque a intensidade tem que ser sempre elevada. Então, se para você conseguir treinar na sua divisão de treino, você está tendo que fazer, por exemplo, um dia de braço muito levinho, um dia de ombro muito levinho, tem alguma coisa de errado. Tem que lembrar que o tamanho do seu braço vai ser influenciado pelo seu peso e pela sua altura também. Que embora você consiga focar no desenvolvimento de uma musculatura só, isso existe limite. Então, se você quer ter 50 centímetros de braço, você vai ter que acabar tendo um determinado peso corporal para conseguir suportar esse tamanho de musculatura. Normalmente o problema está no excesso de treino. Por quê? Porque se você treinar pouco, você ainda progride. Agora, se você treinar muito, você não tem nenhum progresso. Então, se você está progredindo pouco no seu treinamento, então é sinal que talvez você consiga até aumentar um pouquinho o volume do treinamento. Agora, se você não está tendo progresso nenhum, é provável sinal que você está exagerando no seu treinamento e aí então você tem que reduzir. É isso aí, pessoal. Curtiu ou não curtiu? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui embaixo seu comentário, sua dúvida, sua sugestão. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike também. E lembre-se de se inscrever no canal. Mais uma vez, muito obrigado, abraços e bons treinos!